E aí, gente, professor Paulo falando. Como nós já havíamos conversado com vocês antes, fizemos aqui o vídeo da interligação dos números IPs, dos componentes para a gente montar essa rede, né? E como eu disse para vocês, entre aqui os dois roteadores, praticamente nós teremos essas duas redes aqui, quase que todas as aulas, porque este meio aqui é o meio que nós vamos estar estudando, fazendo alternativas, inserindo componentes, tirando componentes para estudar as nossas disciplinas. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês como isso aqui foi construído. Nós já conversamos várias vezes e esse vídeo é para vocês fixarem mais e mais como essa pequena construção dessa pequena rede com dois roteadores, um falando com o outro, sendo que a primeira rede está no 192 e a segunda rede está no 10, ok? Atente-se para esse detalhe. Vamos lá, o nosso primeiro passo foi o quê? Construir um servidor para distribuição dos endereços IPs entre as estações, tanto na rede 92 como na rede 10. E como é que eu construo esse servidor? O primeiro passo, eu clico naquela opção dele e vem aqui na opção de desktop, ok? IP Configuration. Aqui é a primeira situação que eu faço com ele. Eu tenho que colocar o endereçamento fixo nele, por quê? Porque ele vai ser a pessoa que vai me distribuir IP. E nesse caso nós colocamos quais as numerações? 9216805 é o IP dele. A subnet, quando nós clicamos aqui, ela já vem automática. 92168.0.1 é o IP do gateway. Lembra que a gente conversou sobre o gateway? E o 9216806 é o IP do DNS server, que nas próximas aulas nós vamos utilizar criando mais outras estruturas baseadas nessa aqui. Após a configuração em modo estático do servidor, eu venho no servidor mesmo e vou na opção de config. Veja que aqui existem vários itens. Eu quero, na realidade, nesse momento fazer o quê? Configurar esse servidor para que ele distribua os números IPs entre as estações. Então nós vamos aqui em DHCP. Veja que abriu essa tela aqui. Geralmente eu coloco em off. Então eu venho nas configurações aqui, coloco o default gateway, que é aquele número gateway que eu coloquei nele lá, ok? O DNS server, que também é aquele número que eu coloquei a princípio nele, e vou criar uma regra. Lembra da regra? Então essa regra, no nosso caso, eu coloquei para startar a partir do IP do endereço 10, ou seja, será distribuído só IPs com endereços acima de 10 para as estações, ok? É lógico, existe existem umas condições de análise, porque existem outros endereços mais acima que não podem ser utilizados, mas no nosso caso, nesse momento, para vocês, basta vocês terem essa informação, né? Depois nós vamos conversar com mais calma sobre outros assuntos. Após configurarmos aqui, esse número Max Number of Users, vocês podem deixar assim mesmo. Ele está dizendo que pode ter até 246 usuários, mas no nosso caso não terá, né? Até porque nós só temos 3 estações ligadas, ok? Clique em Save e esta regra criada aqui, ela já vem aqui para baixo. Vocês podem analisar que ela já vem para baixo essa regra criada. Vamos clicar em On no servidor e fechem a tela. Pessoal, fechando essa tela, né, subentendendo que vocês já montaram essa estrutura, ou seja, 3 computadores, o servidor e o switch e esse roteador, desse lado e desse outro lado também, eles só não estão interligados. A partir do momento que você startou o servidor aqui, com essas configurações, que se você colocar o mouse em cima, ele já diz para você quais as configurações que ele está, inclusive se a placa Fast Ethernet dele está em UP ou não, o link, você só vem em todas as estações, clique em IP Configuration, e geralmente deve estar em Static. Se você colocar em DHCP, alguns minutos ele já vai pegar essa informação, ok? Por exemplo, eu vou colocar em estático aqui, ele está pedindo para que eu digite o número, mas na realidade nós temos um servidor, então isso tem que pegar de forma automática. Vamos ver se está pegando de forma automática. Clico em DHCP, beleza? Pegou a numeração que o servidor de DHCP distribuiu. Então pegou 11 com as configurações que ele distribuiu. Vamos ver os outros computadores. PC0, ok? Vamos fechar aqui. No PC1 pegou 10. Ok? Então nós temos lá 11, 10, ok? E no PC2 ele pegou o 12. E o restante das configurações são iguais, porque é o que o DHCP está distribuindo
de fixo. Só o IP de cada estação, pessoal, nesse momento que muda. E veja bem, esse range dessa primeira rede, vou repetir, é um range 192.168.0 alguma coisa, ok? Então, toda essa ação que nós construímos para cá, nós vamos repetir para esse servidor. Vamos ver o IP desse servidor, como é que está? Veja aqui, ó. O IP desse servidor é 10.0.0.5. Então, todas as ações elas se repetem, o último número se repete, mas os 3 primeiros não. Porque nós mudamos somente os 3 primeiros números da rede. As estações, como é que estão? Veja lá. Primeiro, o PC é 3, né? Porque aqui não importa muito a ordem. Nesse sentido, o PC3 está com o endereço IP 11. Veja ali, ó, Fast Ethernet Up 11. O PC4 10 e o PC 0, que deve ser o 0, né? Provavelmente, vamos dar uma olhada aqui. Ou 5 na realidade, porque ele segue uma sequência, o 5, isso. E o PC5, ele está com o endereço 12. Vamos dar uma olhada aqui na regra que foi feita nele. Vamos ver aqui na regra, DHCP. Vejam a regra como é que ficou. Ok? Inclusive, mudou-se somente os 3 primeiros números. O número 1 manteve-se, o 6 manteve-se, o 10 manteve-se. Ok, gente? Agora vamos para as configurações dos nossos roteadores. Também subentendentes que vocês já colocaram os roteadores fisicamente na rede, ligaram. Deve estar vermelhos pontos, obviamente que nós não configuramos ainda, devem estar vermelhos, mas nós vamos configurá-los. Vamos do primeiro roteador. Veja aqui o que eu vou falar para vocês, aplica-se ao segundo, só mudam-se os números, ok, gente? Só mudam-se os números. Vamos clicar no primeiro roteador. Vejam que nesse roteador, deixa eu ver aqui, nesse roteador, ele não existia, esse modelo, quando vocês abrirem, eles terão esses 2 portes vazios, não existirá a placa nele. Então, no nosso caso, como nós vamos simular uma conexão externa, né, mais externa, então nós vamos instalar, de acordo com o que nós já até passamos para vocês, uma placa serial. Uma placa serial só, tá? Porque as outras nós vamos instalar nas próximas aulas que nós vamos fazer com vocês. Então, qual modelo de placa que eu escolho? Veja aí. Se posicionar o mouse já aparece, né? WIC1T, que é este modelo aqui. A hora que eu clico nesse modelo, eu arrasto ele para cá, desligo o roteador nessa opção e arrasto essa placa para cá, como está, né? Então ele vai ficar desse jeitão. Ligo o roteador de novo, fecho a tela do roteador, enquanto ele está inicializando, eu vou para o outro roteador da outra rede e faço a mesma ação, ok? Desligo o roteador, escolho a placa serial, coloco a placa serial aqui, ligo o roteador, ok, aguardando os 2 roteadores inicializarem. E pessoal, assim que eles inicializarem, o primeiro passo que eu tenho que fazer, na verdade serão 3, né? As configurações de instalação de uma placa serial para que eles conversem entre si, estabelecer quais endereços que ele irá trabalhar, ok? Vamos no nosso caso aqui estabelecer na Fast Ethernet, que é a placa que está ligada do primeiro roteador, ok, gente? Fast Ethernet 0 do router. Vamos aqui, sai um pouco da tela. Vocês podem ver que é router 0, certo? Router 0, router 0, router 0. Então a Fast Ethernet do router 0, aprendam pessoal, para vocês seguirem bastante pelo que está escrito aqui em cima, que é proporcional ao nome do equipamento que está na tela. Assim vocês não se perdem. Então na Fast Ethernet 0, eu vou colocar o IP 192.168.0.1 e vou clicar em ON, ok? E na serial que eu acabei de instalar no router 0, eu vou colocar 200.100.100.10.1 e clico em ON. Fecho a tela, vou no outro roteador que é o router 1, ok? Com a Fast Ethernet 0, desculpe, nesse caso aqui desse roteador está na 1.
Mas se estivesse na 0, era só trocar o cabeamento. Mas nesse caso foi colocado na 1, não tem problema. Porque as duas são Fast Ethernet, ok? Eu só preciso ficar atento aonde que eu liguei o cabo. Então nesse caso, esse router 1 que está na segunda rede, que é a rede 10, eu coloco o IP da Fast Ethernet /0 dele, certo, gente? /01, aqui ó. 10.0.0.1, o subnet aparece automaticamente, ligo ela, ok? E vou para serial, aquela placa serial que nós instalamos. E coloco IP 200.100.10.2, clico em ON e fecho. Aguardo alguns momentos, ok? E esses pontos já devem estar aí com uma conexão em verde. Lembrando que nós, após instalarmos a serial, nós escolhemos este cabo aqui, ok, gente? Para poder ligar uma serial na outra, ok? Nós escolhemos esse cabo para fazer essa interligação aqui. Então provavelmente já deve ter ficado em verde para vocês aí. E agora o terceiro passo, nós vamos o quê? Estabelecer uma rota entre os dois pontos. E qual protocolo que nós utilizamos para estabelecer essa rota? Chama-se RIP. Vamos lá no primeiro roteador, no router 0. Quando eu clico nele, já me vem essa opção RIP. Ok? Eu configuro essa rota com 192.168.0.1, digito aqui nesse campo Network e clico em ADD. Ele vai mudar para 0, porque é o início da rede, ok? E depois clico aqui novamente no network, digito 200.100.10. Bora lá, gente. Vamos ver aqui. .10. Vamos fechar. O que nós estabelecemos na serial? 10.1, ok? Mas vejam que, novamente, tá, gente? Ele sempre vai mudar para 0, que é o início daquele segmento, onde ele vai fazer o roteamento, ok? Fecho. No outro roteador, eu estabeleço o mesmo padrão, com os endereçamentos IPs daquela rede, clico no RIP, vou em Network, acrescento 10.0.0.1 ADD e o 200.100.10. Vamos ver lá, ponto o que é a configuração da serial. Vejam, ponto 2, né? Estão chegando aí, serial 0/0.2, ok? Mas eu venho aqui no caso, digito ponto 2 aqui, e quando eu digitar ponto 2 e clicar em ADD, ele vai mudar para 0. Feito isso, pessoal, eu já tenho aqui a minha rede falando entre esse segmento 10 e esse segmento 192. Ok? Essa rede está falando com essa rede aqui. E como é que eu já consigo fazer esse tipo de teste? O primeiro envelope aqui, nessa opção do primeiro envelope, eu clico uma vez nele e clico em cima, por exemplo, do primeiro computador. E vou até o último computador. Vejam que aqui embaixo apareceu escrito de PC3 para PC0, sucesso. Isto quer dizer que esta rede está tendo roteamento entre os dois ranges 192 e 10 e os computadores estão funcionando. Ok, gente? Então isso era o que eu queria passar para vocês com relação à interligação de dois roteadores. E fiquem bastante atentos, porque, como eu disse, vou repetir, este meio aqui será o meio que nós sempre iremos alternar com vocês aí para as próximas aulas, para mostrarmos as outras configurações que existem em redes, outros protocolos e os outros equipamentos, ok? Próxima aula nós vamos inserir mais um roteador nessa rede e ficarão 3 redes aqui. E aí vocês verão como é que funciona em 3 redes o tipo de roteamento. Ok, gente? Próxima aula a gente volta a conversar. Um abraço a todos e bom descanso.